O sol do Arizona queima sem piedade. Cada passo levanta nuvens de poeira vermelha que dançam no ar sufocante como fantasmas sedentos de sangue. O calor é brutal, impiedoso, como uma fornalha que nunca se apaga. É março de 1871 e Ezekiel Morrison acabou de chegar ao que muitos chamam de inferno na terra, Copper Canyon, uma cidade que mal merece esse nome. Apenas algumas construções de madeira desgastada pelo tempo, espalhadas como dentes podres ao redor da estação ferroviária abandonada. As casas parecem esqueletos branqueados pelo sol, suas janelas vazias como órbitas oculares. Observando cada movimento com curiosidade mórbida, o vento sussurra segredos entre as vigas rangentes. Segredos que ninguém quer ouvir, mas que todos conhecem. Esta é uma terra de mistérios, onde as pessoas desaparecem e nunca mais voltam. Mas Ezequiel sabe, com certeza absoluta, que é exatamente aqui, neste lugar esquecido por Deus, que encontrará as respostas que procura há 5 longos, tortuosos, intermináveis anos. Ezekiel Morrison, 45 anos de idade, cabelos grisalhos prematuramente envelhecidos pelo peso dos segredos, olhos penetrantes que já viram mais do que qualquer homem deveria ver em uma vida inteira. Cicatrizes invisíveis marcam sua alma, cada uma contando uma história de dor, de perda, de justiça negada. Em suas mãos calejadas pelo trabalho árduo, apenas uma mala de couro gasto e amarelado pelo tempo, e um mapa dobrado tantas vezes que as linhas quase desapareceram, como lágrimas secas no papel antigo. No bolso interno de seu casaco, carrega uma fotografia desbotada. O rosto de uma mulher, sua irmã, que desapareceu 5 anos atrás, sem deixar rastros, sem dizer adeus, como se a própria terra a tivesse engolido viva, no hotel local, um estabelecimento que faz até um caixão de pinho parecer luxuoso em comparação. Ele conhece Martha Hensley, proprietária, mulher de meia idade, talvez 50 e poucos anos. Cabelos grisalhos presos num coque tão apertado quanto seus lábios, que parecem nunca ter conhecido um sorriso verdadeiro. Suas mãos, sempre ocupadas com algum trabalho, tremem ligeiramente, como folhas ao vento. Seus olhos, pequenos e penetrantes, observam tudo, registram cada detalhe, cada movimento suspeito, cada palavra não dita. Não recebemos muitos visitantes por aqui, ela diz. Sua voz rouca pelo cigarro e pela idade, observando Ezequiel como um falcão observa um rato ferido, pronto para o ataque final, especialmente não homens com olhares perturbados como o seu. O que o trouxe até nossa pequena, esquecida cidade? Negócios, responde Ezequiel, lacônico, misterioso, suas palavras carregadas de significados ocultos que Martha não consegue decifrar, mas sente, como uma corrente fria descendo pela espinha. Martha a sente lentamente, mas seus olhos pequenos e astutos sabem que há muito mais na história, muito, muito mais. Ela pode sentir o cheiro do mistério, do perigo, emanando deste homem como perfume mortal. Em cidades pequenas como esta, isoladas do mundo civilizado, todos sabem, instintivamente, quando algo está terrivelmente, perigosamente fora do lugar. As paredes têm ouvidos, as sombras têm olhos, e os segredos têm vida própria. No quarto pequeno e abafado, com cheiro de mofo e desespero, Ezequiel estende cuidadosamente o mapa sobre a cama manchada de suor e lágrimas de outros viajantes. Círculos vermelhos, como gotas de sangue fresco, marcam pontos específicos ao redor da cidade, cada um representando uma pista, uma esperança, uma possível resposta. Anotações em sua letra miúda e nervosa preenchem cada margem disponível do papel amarelado. 5 anos, 5 longos e tortuosos anos coletando informações, conversando com pessoas que preferiam não falar, que tremiam ao mencionar certos nomes, seguindo pistas frias como cadáveres abandonados no deserto, noites sem dormir, dias sem comer,
Semanas inteiras vagando por cidades fantasmas, procurando por qualquer vestígio, qualquer sinal, qualquer prova de que sua busca não era em vão. Até que finalmente encontrou, aquela carta. A carta havia chegado às suas mãos através de um advogado nervoso em Tucson. Um homem pequeno e suado, que parecia ansioso para se livrar do documento amaldiçoado. Escrita por um homem chamado James Whitmore, antes de sua partida, misteriosa, inexplicável, da cidade. O papel estava amarelado pelo tempo. As bordas queimadas como se tivessem sido tocadas pelo fogo do inferno. E as palavras pareciam pular da página como serpentes venenosas. 12 segredos enterrados sob o deserto impiedoso, dizia a carta com caligrafia trêmula. E 4 mulheres que sabiam demais, muito mais do que deveriam saber, e pagaram o preço supremo por sua curiosidade. O Golden Nugget, o coração pulsante e podre de Copper Canyon. Um salão que já conheceu dias melhores, muito melhores. Agora apenas um esqueleto de madeira carcomida, onde homens desesperados se reúnem para afogar suas mágoas, seus medos, seus segredos inconfessáveis em álcool barato. Quando Ezequiel entra, empurrando as portas batidas pelo vento, o silêncio se espalha pela sala como uma praga mortal. Conversas cessam abruptamente. Cartas são baixadas. Copos param no ar, suspensos como o tempo, todos os olhares. Alguns curiosos, outros hostis. A maioria temerosos, se voltam para o estranho. É sempre assim, inevitavelmente assim, em cidades pequenas onde strangers são, automaticamente, perigosos. O ar está espesso, carregado de fumaça de cigarro, suor, medo e algo mais. Algo indefinível, mas ameaçador que paira como uma nuvem de tempestade, prestes a desabar. No balcão manchado de álcool e lágrimas, um homem gordo e barbudo, com braços grossos como troncos de árvore, limpa copos com um pano que já foi branco. Há muito, muito tempo, talvez em outra vida, quando o mundo ainda fazia sentido. Seus olhos pequenos e porcos observam Ezequiel com desconfiança, como se pudesse farejar o perigo, o mistério, a tragédia que este homem carrega nos ombros como um fardo invisível, mas pesado. Whisky, pede Ezequiel, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina afiada, colocando uma moeda de prata que ressoa no balcão como um sino funeral, ecoando na sala silenciosa. Você não é daqui, observa o barman, servindo a bebida âmbar com mãos que tremem, quase imperceptivelmente. Mas Ezequiel nota, sempre nota os detalhes, as nuances, os medos mal disfarçados. Posso sentir, pelo jeito que você se move, pelo jeito que observa tudo, como um homem que já viu demais e ainda procura por mais. Ezequiel bebe lentamente, saboreando o líquido que queima a garganta como fogo líquido, antes de responder com voz baixa, controlada, perigosa. Estou procurando informações sobre um homem, James Whitmore, e suas 4 esposas. Ouvi dizer que ele morava aqui há alguns anos. O silêncio que se segue é mais que silêncio. É ausência total de som, como se a própria vida tivesse sido sugada da sala. O barman para completamente, o pano suspenso no ar como uma bandeira de rendição, seus olhos arregalados de terror mal disfarçado. Outros homens no salão, mineiros de mãos sujas, comerciantes falidos, vagabundos sem destino. Todos se voltam para observar a conversa. Suas faces pálidas, como se um fantasma tivesse acabado de entrar na sala. Whitmore, o barman sussurra finalmente o nome como uma oração, ou uma maldição, olhando nervosamente ao redor, como se as próprias paredes tivessem ouvidos. E memórias e sede de vingança. James Whitmore partiu há 5 anos, numa noite escura como breu, e levou todos os seus problemas com ele. Que tipo de problemas? Ezequiel pressiona, inclinando-se ligeiramente sobre o balcão, sua presença intimidante preenchendo o espaço. O barman engole seco, sua garganta fazendo um som áspero, como papel sendo rasgado.
antes de responder numa voz tão baixa que é quase um sussurro fantasmagórico. O tipo de problemas terríveis, inomináveis, que um homem tem quando se casa com 4 mulheres lindas, misteriosas, e depois elas simplesmente desaparecem, como fumaça no vento, sem deixar rastros, sem dizer adeus, como se nunca tivessem existido. Helena Rodrigues, 32 anos de idade, latina de beleza selvagem e perigosa, viúva da guerra civil que devastou o país, sempre vestida de preto, luto perpétuo, como se fosse sua segunda pele, sua identidade, sua maldição. Chegara à cidade numa carruagem coberta de poeira, 3 anos antes, trazendo apenas uma mala pequena, alguns vestidos escuros e segredos que pesavam mais que ouro. Seus olhos, grandes e expressivos, escondiam profundezas que nenhum homem conseguia sondar completamente. Os moradores sussurravam, sempre sussurravam quando se tratava dela, que Helena sabia coisas sobre a mina, sobre negócios obscuros, sobre dinheiro que mudava de mãos em transações sombrias, coisas que uma simples viúva, devota e submissa, não deveria saber, jamais deveria saber. Mas Helena não era, definitivamente não era, uma viúva simples Leeway, apenas 20 anos, mas com olhos que haviam visto séculos de sabedoria. Oriental misteriosa que chegara com uma das caravanas de trabalhadores da ferrovia. Pequena, delicada, aparentemente frágil como porcelana. Mas por trás de sua submissão aparente, havia uma inteligência afiada como lâmina de samurai. Falava pouco inglês, pelo menos era o que todos pensavam. Mas seus olhos negros como a noite mais escura, falavam volumes inteiros, inteligente, observadora, perigosamente, letalmente observadora. Sempre presente nas reuniões dos trabalhadores chineses, sempre ouvindo, sempre aprendendo, sempre coletando informações como uma aranha paciente tecendo sua teia mortal, esperando a presa cair. Os homens a subestimavam. Fatal errou, porque Li Wei via tudo, compreendia tudo, e jamais esquecia nada. Greta e Ingrid Hoffmann, 25 e 26 anos respectivamente, irmãs alemãs de cabelos loiros, como trigo maduro sob o sol de verão, pele branca como neve virgem, olhos azuis como o céu antes da tempestade. Chegaram à cidade numa carruagem elegante, mais elegante que qualquer veículo já visto naquelas terras áridas, carregando bagagens de couro fino, vestidos da moda europeia, e histórias contraditórias sobre sua origem, sobre sua família, sobre os motivos que as trouxeram ao Arizona. Diziam que fugiam de algum escândalo na Alemanha, ou assim contavam para quem perguntasse. Mas suas histórias mudavam, sutilmente, de acordo com o ouvinte, como se fossem versões diferentes da mesma mentira bem ensaiada, inseparáveis, como 2 metades de uma alma sombria, sempre juntas, sempre sussurrando em alemão, sempre compartilhando olhares significativos que ninguém mais conseguia decifrar, mas que faziam os homens da cidade se sentirem desconfortáveis, observados, julgados. Todas as 4 mulheres, tão diferentes em origem, idade, aparência, mas unidas por algo mais profundo que coincidência. Viviam na grande casa que Whitmore construíra na colina que dominava a cidade. Uma construção impressionante, grandiosa, que se erguia como um castelo medieval, dominando seus servos, seus súditos, suas vítimas. 2 andares de madeira nobre, varandas ornamentadas, janelas grandes que refletiam o sol como olhos vigilantes, sempre observando, sempre julgando, sempre guardando segredos. E segundo os rumores, sussurros que se espalhavam como fogo em capim seco, a casa escondia túneis, labirintos subterrâneos, que se estendiam por quilômetros, sob o deserto sedento de sangue, conectando a propriedade a minas abandonadas, a cavernas naturais, a lugares onde gritos não podiam ser ouvidos, onde segredos podiam ser enterrados permanentemente. A manhã seguinte encontra Ezequiel, determinado e sombrio, subindo a colina íngreme e pedregosa.
em direção à propriedade de Whitmore. O sol ainda baixo no horizonte, pintando o céu de vermelho sangue, como um presságio, um aviso. Uma promessa de revelações terríveis. Seus passos ecoam no silêncio matinal, quebrando a quietude sepulcral que envolve a propriedade abandonada. Como se até os pássaros, os insetos, as próprias pedras, evitassem este lugar amaldiçoado. A casa ainda está de pé, majestosa e arruinada, mas é um cadáver arquitetônico, um esqueleto de grandeza passada, que agora serve apenas como monumento a tragédias não resolvidas. Janelas quebradas, como olhos vazios e sem vida, observam sua aproximação. Madeira apodrecendo sob o sol implacável do Arizona, criando padrões grotescos de deterioração. A tinta descascada, pendurada em tiras como pele morta, revela a madeira nua por baixo, escurecida pelo tempo, pelas tempestades, pelas lágrimas invisíveis que esta casa testemunhou, absorveu, guardou em suas fibras como memórias dolorosas. A porta da frente, pesada, ornamentada, agora destrancada e entreaberta, como um convite sinistro, como a boca de um predador esperando pacientemente, eternamente. Por sua próxima refeição, Ezequiel hesita por um momento. Não por medo, mas por respeito pelos mortos, pelos desaparecidos, pelos segredos que está prestes a desenterrar, como um arqueólogo profanando túmulos sagrados ao entrar, empurrando a porta que geme nos gonzos enferrujados. Ezequiel é recebido por um silêncio que é mais que ausência de som, é presença de vazio, de perda, de lágrimas derramadas e orações não atendidas, móveis cobertos por lençóis fantasmagóricos, brancos como sudários, preenchem os cômodos como espectros silenciosos de uma vida que já foi. Sofás, mesas, cadeiras, todos esperando por ocupantes que nunca mais voltarão. Suas pegadas na poeira acumulada, espessa como neve do deserto, são as únicas marcas de vida, de movimento, de respiração em anos. Talvez desde que os últimos habitantes desapareceram misteriosamente, tragicamente, o ar está pesado, carregado de memórias, de perfumes fantasmas, de conversas interrompidas, de risadas que se tornaram ecos, e depois silêncio. No escritório de Whitmore, um santuário masculino de couro e mogno, Ezequiel encontra uma escrivaninha imponente, mas suas gavetas foram forçadas, violentamente, desesperadamente, como se alguém tivesse procurado por algo específico, algo vital, algo que poderia significar vida ou destruição, papéis espalhados pelo chão de madeira, como folhas mortas após uma tempestade devastadora, documentos íntimos, cartas pessoais, contratos comerciais, todos misturados numa confusão que sugere busca frenética, pânico, desespero, contratos de casamento. 4 documentos diferentes, cada um com uma caligrafia feminina distinta. Cartas de amor em 4 idiomas diferentes: espanhol, chinês, alemão, inglês. Cada uma revelando aspectos íntimos, vulneráveis, humanos das 4 mulheres que haviam compartilhado a vida. E talvez a sorte de James Whitmore, e no fundo de uma gaveta secreta, escondida por um mecanismo engenhoso que Ezequiel quase não percebe. Um diário, o livro, encadernado em couro marrom. Está manchado, amarelado pelo tempo, suas páginas onduladas pela umidade, pelo suor, talvez pelas lágrimas de quem o escreveu, um homem atormentado por segredos. Por medo, a letra de Whitmore, nervosa no início, torna-se progressivamente mais irregular, mais desesperada, como se tivesse sido escrita por mãos que tremiam, não de idade, mas de terror, de paranoia crescente, de consciência pesada demais para ser carregada. 15 de março de 1866. Ezequiel lê em voz baixa, sua voz ecoando no escritório silencioso como oração blasfema. Helena chegou hoje. É ainda mais bela do que imaginei, mais sedutora, mais perigosa.
Mas há algo em seus olhos, algo que me faz pensar, me faz suspeitar que ela sabe muito mais sobre a mina, sobre meus negócios, sobre meus segredos, do que qualquer mulher deveria saber. Seus olhos, quando me observa, parecem ler minha alma, vasculhar meus pensamentos, descobrir verdades que prefiro manter enterradas. No fundo mais escuro do meu coração, Ezequiel vira a página, o papel fazendo um ruído seco, como ossos quebrando, e continua lendo a confissão crescentemente perturbada de um homem perdendo sua sanidade. De maio de 1866. A caligrafia já mostra sinais de tensão. Casei-me com Helena ontem, numa cerimônia simples, mas durante os votos, durante o momento mais sagrado, ela sussurrou algo em espanhol. Palavras que não consegui entender completamente. Mas o tom soou como uma advertência, uma ameaça, uma promessa sinistra. Quando perguntei o que havia dito, ela apenas sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. E disse que havia orado por nossa felicidade. Mas eu senti, no fundo da alma, que não era verdade. As entradas seguintes revelam a paranoia crescente de Whitmore, sua obsessão em desvendar os mistérios de suas esposas e sua crescente certeza de que estava sendo observado, estudado, julgado. 18 de agosto de 1866. A letra agora definitivamente trêmula. Li Wei apareceu na cidade hoje, pequena, delicada, aparentemente inofensiva. Mas quando nossos olhos se encontraram, senti como se estivesse sendo avaliado, medido, pesado numa balança invisível. Há uma inteligência em seus olhos negros, uma sabedoria antiga que me intriga profundamente. E me aterroriza ainda mais. Como pode uma jovem, tão jovem, carregar tanto conhecimento, tanta percepção? Ela fala pouco inglês, ou finge falar pouco, mas eu tenho certeza, absoluta certeza, de que compreende muito mais do que demonstra. É uma atriz consumada, perigosa. Ezequiel pode sentir a tensão crescendo nas páginas, a paranoia de Whitmore se intensificando como febre, transformando suspeitas em certezas, medos em obsessões. 10 de setembro de 1866. Li Wei aceitou meu pedido de casamento. Surpresa que ainda me deixa perplexo. Por que uma jovem, bela, misteriosa, aceitaria se casar com um homem mais velho? Um estranho, a menos que tivesse motivos ocultos. Helena não demonstrou ciúmes, o que me surpreendeu. E me preocupou ainda mais. Qualquer esposa normal ficaria perturbada com a chegada de uma segunda mulher. Mas Helena apenas sorriu, aquele sorriso enigmático, como se soubesse de algo que eu não sabia. Na verdade, observei as duas conversando, em sussurros, numa mistura de espanhol e gestos, como se estivessem conspirando, planejando, tramando alguma coisa contra mim. A terceira entrada crucial revela a chegada das irmãs alemãs e como a paranoia de Whitmore atinge novos níveis de intensidade. 25 de dezembro de 1866. Véspera de Natal. Mas não houve paz em minha casa. As irmãs Hoffman chegaram numa carruagem luxuosa, muito luxuosa para simples refugiadas, carregando bagagens de couro fino, vestidos caros, joias que brilhavam como estrelas roubadas do céu. Greta e Ingrid são como duas partes de uma só pessoa. Uma alma dividida em dois corpos, sempre juntas, sempre sussurrando em alemão, sempre trocando olhares que parecem carregar mensagens, códigos, segredos que ninguém mais pode decifrar. Desde sua chegada, sinto como se estivesse sendo observado, constantemente, por 6 pares de olhos em vez de 2, como se minha própria casa tivesse se tornado uma prisão, e eu, o prisioneiro. As entradas se tornam mais frequentes, mais desesperadas, revelando a deterioração mental de Whitmore, conforme suas suspeitas se transformam em convicções paranoicas. 13 de fevereiro de 1867, Dia dos Namorados. Que ironia cruel! Casei-me com ambas as irmãs Hoffman
numa cerimônia dupla, insólita, perturbadora. Agora tenho 4 esposas, 4 mulheres lindas, misteriosas, perigosas, vivendo sob meu teto, mas não me sinto abençoado. Sinto-me cercado, como um animal na armadilha, esperando o momento certo para... O quê? O que elas estão planejando? O que querem de mim? Durante a cerimônia, todas as 4 se olharam. Um olhar de entendimento, reconhecimento, como velhas amigas se reencontrando, mas elas juram que nunca se conheceram antes. Outra mentira. Tenho certeza. A paranoia de Whitmore atinge o ápice nas entradas seguintes, revelando descobertas que confirmam seus piores medos. 30 de junho de 1867, finalmente descobri, que Helena estava investigando secretamente os registros da mina, vasculhando documentos, fazendo perguntas aos trabalhadores, coletando informações sobre produção, sobre vendas, sobre dinheiro que deveria ser confidencial. Quando a confrontei, ela negou, mas vi a culpa em seus olhos, a mentira em seus lábios. Ela sabe sobre os contratos falsos, sobre o ouro desviado, sobre tudo. Li Wei, pequena e silenciosa Li Wei, tem se encontrado secretamente com os trabalhadores chineses, longe de casa, longe de mim, coletando informações, fazendo perguntas sobre pagamentos, sobre condições de trabalho, sobre coisas que não são, absolutamente não são, da conta dela. E as irmãs Hoffman passam horas no porão, fazendo Deus sabe o quê? Posso ouvir sussurros em alemão, até altas horas da madrugada. Vozes que sobem pelas tábuas do assoalho como fantasmas, como conspirações, como planos sendo tramados contra mim. A revelação final, a descoberta que sela o destino de todos os envolvidos, vem numa entrada que Ezequiel lê com crescente horror. 15 de agosto de 1867. Elas sabem, todas as 4 sabem, sobre os 12, sobre nos contratos, sobre o dinheiro, sobre tudo que fiz para construir este império, este sonho, esta maldição. Não sei como descobriram, não sei quando, mas vejo em seus olhos, vejo na forma como me olham, como sussurram quando pensam que não estou observando, que sabem tudo. Sou um homem marcado em minha própria casa, cercado por 4 mulheres que conhecem meus segredos mais escuros e que, tenho certeza absoluta, estão planejando minha ruína, minha destruição, minha condenação. A última entrada legível, escrita numa caligrafia quase indecifrável, revela o desespero final de Whitmore, os de setembro de 1867. Devo partir, fugir, escapar antes que seja tarde demais. Elas estão planejando algo. Eu posso sentir, como um animal sente a tempestade chegando, o perigo se aproximando, a ruína batendo à porta. Vou deixar pistas, evidências, um mapa para que alguém, algum dia, possa descobrir a verdade sobre elas, sobre mim, sobre os segredos enterrados sob este deserto maldito. Se algo acontecer comigo, se eu desaparecer, se eu nunca mais voltar, que encontrem este diário, que sigam as pistas, que descubram o que realmente aconteceu. Nesta casa, nesta cidade, neste lugar esquecido por Deus, o porão da casa, acessado por uma escada íngreme e rangente, revela seus segredos como uma boca aberta expondo dentes podres, paredes de pedra natural, úmidas, cobertas de musgo e salitre, túneis que se estendem como veias de um corpo gigantesco e morto, em direções que desafiam a lógica, a razão, a própria geografia. O ar é pesado, carregado de umidade, de história, de segredos enterrados há tempo demais. Cada passo de Ezequiel ecoa como batida de coração, em um peito que parou de respirar há anos, mas ainda guarda vida. Ainda pulsa com memórias, seguindo seu mapa cuidadosamente, consultando cada marca, cada símbolo deixado por Whitmore. Ezequiel caminha pelo túnel principal,
100 metros, 200, 300, o som de seus passos ecoando como tambores funerários, anunciando sua chegada aos mortos, aos desaparecidos, aos segredos enterrados. A lanterna projeta sombras grotescas nas paredes, formas que parecem se mover, sussurrar, alcançar com dedos espectrais, tentando tocar, agarrar, arrastar para o reino dos desaparecidos. Uma câmara ampla, maior que a casa inteira acima, se abre diante dele como uma catedral subterrânea dedicada a deuses sombrios, a segredos inomináveis, a verdades que deveriam permanecer enterradas. E ali, dispostos como soldados em formação, como sentinelas guardando tesouros amaldiçoados, como monumentos a crimes não confessados, 12 baús de madeira, cada baú, construído com madeira nobre, ferrolhos de bronze, fechaduras elaboradas que já conheceram dias melhores, está posicionado precisamente, matematicamente, como se sua localização tivesse significado, propósito, intenção sinistra. O primeiro baú, o mais próximo da entrada, se abre com um gemido de dobradiças enferrujadas que ecoa pela câmara como lamento de almas penadas, como último suspiro de moribundos, como confissão arrancada à força. Ouro, não apenas ouro, mas uma fortuna que faria imperadores chorarem de inveja. Moedas que brilham mesmo na luz fraca da lanterna, refletindo chamas como olhos de demônios. Pepitas grandes como ovos de ave. Joias que capturam e refletem a luz como estrelas aprisionadas. Uma riqueza que explicaria, perfeitamente explicaria, como Whitmore conseguiu construir sua casa, manter 4 esposas em luxo e viver como um rei em meio ao deserto. Mas de onde veio tanto ouro? De onde vem uma fortuna tão vasta, tão pura, tão ensanguentada? O segundo baú, mais pesado, mais sinistro, contém documentos, pilhas e pilhas de papéis amarelados, contratos escritos em várias línguas, certificados de propriedade com carimbos falsificados, cartas que revelam um esquema elaborado, sombrio, mortal, de contrabando, contratos com tribos indígenas, escritos em inglês, mas assinados com X por pessoas que não sabiam ler, vendendo terras sagradas por garrafas de uísque, por espelhos, por quinquilharias sem valor, documentos de venda de ouro para compradores na Califórnia, no México, até mesmo na Europa, ouro extraído ilegalmente, ouro manchado de sangue, ouro que custou vidas, esperanças, sonhos, os outros 10 baús, cada um revelando mais crimes, mais traições, mais vítimas. Contém evidências de assassinatos, de terras roubadas, de trabalhadores mortos para manter segredos, de índios envenenados para acessar suas minas sagradas, os 12 segredos enterrados que Whitmore mencionara em sua carta. Não eram pessoas, embora pessoas tenham perdido a vida por causa deles. Eram evidências, provas irrefutáveis, de 12 crimes diferentes, cada um mais hediondo, mais cruel, mais imperdoável que o anterior, mas as evidências, organizadas meticulosamente, catalogadas como se por mãos experientes, revelam algo mais, algo completamente inesperado, chocante. Helena Rodrigues, a viúva enlutada, a mulher submissa, que chorava por seu marido perdido na guerra. Não era, definitivamente não era apenas uma viúva desesperada, procurando segurança. Os documentos revelam sua verdadeira identidade. Helena Maria Rodrigues Vázquez, agente secreta do governo mexicano, enviada especificamente, deliberadamente, para investigar contrabando de ouro na fronteira, para descobrir quem estava roubando riquezas que pertenciam ao povo mexicano, formada em Direito na Cidade do México. Fluente em 6 idiomas, treinada em técnicas de investigação, de infiltração, de sedução quando necessário. Helena era uma das melhores agentes do México. Uma mulher letal disfarçada de viúva indefesa, Li Wei, a jovem oriental silenciosa, a imigrante que fingia mal falar inglês, que se curvava submissamente aos homens brancos. Também guardava segredos explosivos. Documentos em chinês,
traduzidos e anexados ao dossiê, revelam que Li Wei era na verdade Li Wei Chen, filha de um rico comerciante de São Francisco. Educada na Universidade de Califórnia, uma das primeiras mulheres orientais formadas em contabilidade, enviada pelos líderes da comunidade chinesa para descobrir quem estava explorando, torturando, matando trabalhadores chineses e desviando o ouro que deveria pagar seus salários. Sua submissão era teatro. Sua ignorância do inglês era farsa. Sua aparente fragilidade era disfarce para uma mente brilhante, calculista, perigosa como víbora, esperando o momento certo para dar o bote. As irmãs Hoffmann, Greta e Ingrid, as refugiadas alemãs fugindo de escândalos na Europa, carregavam a maior surpresa de todas: documentos em alemão, carimbados com selos oficiais de agências de detetives de renome internacional. Revelam que Greta e Ingrid Hoffmann eram, na verdade, Margaret e Ingeborg Zimmermann, detetives particulares de uma das mais respeitadas agências de investigação de Berlim, contratadas por um sindicato de investidores alemães e franceses de São Francisco. Homens ricos que haviam investido fortunas na mina de Whitmore e começaram a suspeitar que estavam sendo roubados, que suas ações não valiam o papel em que estavam impressas, que seus dividendos eram pagos com seu próprio dinheiro reciclado através de esquemas elaborados. As irmãs eram especialistas, mestras na arte da infiltração, capazes de assumir qualquer identidade, qualquer personalidade, qualquer papel necessário para descobrir a verdade. E eram impiedosas, absolutamente impiedosas. Quando se tratava de fazer justiça, cada uma das 4 mulheres havia se aproximado de Whitmore por razões completamente diferentes, mas todas tinham o mesmo objetivo final: expor seus crimes, destruir seu império, garantir que pagasse por cada vida que tirara, cada família que destruíra, cada sonho que esmagara sob suas botas gananciosas. O que nenhuma delas esperava, o que nenhuma poderia ter previsto, era que as outras 3 também estavam investigando, também estavam caçando, também estavam armando armadilhas para o mesmo homem. Mas páginas do diário de Whitmore, espalhadas pelos túneis como confissões perdidas, escondidas em nichos da rocha, como se ele tivesse tentado, desesperadamente tentado, dispersar sua história, fragmentar sua confissão, tornar impossível que alguém reunisse todas as peças do quebra-cabeças sangrento que sua vida havia se tornado. 5 de outubro de 1867, a caligrafia agora definitivamente de um homem à beira da loucura. Interceptei uma conversa entre Helena e Li Wei. Falavam em espanhol e chinês, misturando idiomas como se compartilhassem uma linguagem secreta, um código que desenvolveram para conspirar contra mim. Elas sabem. Ambas sabem que sou um criminoso e estão coletando evidências, metodicamente, pacientemente, como abutres coletam carniça, esperando que eu cometa um erro, que me exponha completamente, que lhes dê munição suficiente para me destruir. Li Wei, aquela pequena serpente, tem acesso aos livros de contabilidade, aos registros de pagamento dos trabalhadores chineses. Ela sabe exatamente quanto ouro está sendo desviado, quanto dinheiro deveria estar indo para salários. E está calculando, documentando, construindo um caso contra mim. E Helena, minha primeira esposa, minha primeira mentira, tem questionado vizinhos, comerciantes, até mesmo o padre, sobre meus negócios, sobre minha renda, sobre de onde vem tanto dinheiro. Ela está investigando. Como uma detetive, a paranoia de Whitmore se intensifica dramaticamente nas próximas entradas, revelando descobertas que confirmam seus piores temores. 10 de outubro de 1867. Descobri, por acaso, que Greta e Ingrid também fazem parte da conspiração, da armadilha, da teia que estão tecendo ao meu redor. 4 mulheres, 4 espiãs, 4 caçadoras, em minha própria casa, dormindo em minha própria cama, fingindo amor enquanto planejam minha
destruição. Ontem à noite, fingi estar dormindo e ouvi, através das paredes finas, uma reunião, uma conferência, no quarto das irmãs alemãs. 4 vozes, sussurrando em 4 idiomas diferentes. Mas o tom era inconfundível. Conspiração, traição, sentença de condenação. Elas estão coordenando seus esforços, compartilhando informações, construindo um caso tão sólido, tão irrefutável, que nem todo o ouro do mundo, nem toda a influência que comprei, poderá me salvar quando decidirem me expor. 15 de outubro de 1867. Elas estão removendo evidências da casa, dos escritórios, dos esconderijos que pensei serem secretos. Sou cuidadoso. Sempre fui cuidadoso. Mas elas são melhores, mais espertas, mais pacientes que eu imaginava. Documentos desapareceram. Contratos sumiram. Até mesmo algumas das moedas de ouro que guardava no cofre pessoal foram relocadas. Elas estão construindo seu próprio arquivo, sua própria coleção de evidências, em algum lugar que não posso encontrar, não posso alcançar, não posso destruir. Sou um prisioneiro em minha própria fortaleza, cercado por 4 mulheres que conhecem todos os meus segredos e que estão pacientemente, metodicamente, preparando minha ruína, minha queda, meu fim, explorando os túneis mais profundos, seguindo mapas que Whitmore havia rabiscado nas margens de documentos. Ezequiel descobre mais câmaras, mais esconderijos, mais evidências da complexidade deste jogo mortal entre predador e caçadoras, marcas nas paredes de pedra, arranhões feitos por ferramentas indicam que alguém, ou várias pessoas, havia expandido os túneis naturais, criado passagens, construído um labirinto subterrâneo que conectava a casa, as minas, as cavernas naturais, aos lugares onde segredos podiam ser escondidos, ou pessoas podiam desaparecer, seguindo uma passagem particular, mais estreita que as outras. Ezequiel encontra marcas recentes, relativamente recentes, de rodas de carroça, pegadas de 4 pessoas diferentes, todas mulheres, julgando pelo tamanho e formato das marcas na poeira acumulada. O túnel se estende, através de rocha sólida, por quase 2 quilômetros. Um trabalho de engenharia impressionante, custoso, que deve ter levado meses, talvez anos para ser completado, emergindo finalmente numa antiga mina abandonada, do outro lado da colina, longe de olhos curiosos, longe de testemunhas, longe de qualquer possibilidade de interferência, na mina, protegida das intempéries, preservada pelo clima seco do deserto. Ezequiel faz sua descoberta mais importante, mais reveladora, mais chocante, uma câmara natural, ampla como uma catedral, bem preservada, onde os 12 baús, todos os 12 baús que havia encontrado na casa, estão organizados meticulosamente, cada um rotulado, catalogado, documentado, como evidências num tribunal, mas há muito mais, uma mesa improvisada de tábuas e cavaletes, coberta de documentos, mapas, fotografias, uma operação de investigação tão profissional, tão completa, que faria inveja a qualquer agência de detetives do mundo civilizado. E no centro da mesa, como peça central de um altar dedicado à justiça, um documento assinado pelas 4 mulheres, suas caligrafias distintas, seus nomes verdadeiros, seus carimbos oficiais, uma confissão completa, detalhada, irrefutável, dos crimes de James Whitmore. Um dossiê tão completo, tão devastador, que garantiria não apenas sua prisão, mas sua execução em qualquer tribunal do território. Mas mais importante, um plano detalhado, meticulosamente elaborado, para como as evidências deveriam ser entregues às autoridades, como os crimes seriam expostos, como a justiça seria feita, finalmente, inevitavelmente, completamente. Helena iria para o México, carregando cópias de todos os documentos relacionados ao contrabando, aos assassinatos de cidadãos mexicanos, ao roubo de terras sagradas,
garantindo que o governo mexicano tivesse evidências suficientes para exigir extradição. Li Wei voltaria para São Francisco, com evidências dos maus tratos, dos assassinatos, da exploração sistemática dos trabalhadores chineses, garantindo que a comunidade chinesa e suas conexões políticas exigissem justiça federal. Greta partiria para Denver, onde os investidores alemães mantinham escritórios, carregando evidências da fraude financeira, dos contratos falsificados, do roubo sistemático de milhões de dólares em investimentos. Ingrid seguiria para Washington, D.C., onde contatos na capital federal, pessoas importantes, pessoas com poder real, receberiam evidências suficientes para garantir investigação federal. Julgamento federal, justiça federal era um plano perfeito, inescapável, letal. Mas algo terrível havia dado errado. No final do documento principal, escritas numa caligrafia apressada, nervosa, há notas adicionais, observações que fazem o sangue de Ezequiel gelar nas veias, que fazem seu coração acelerar, que fazem sua respiração falhar. Se algo acontecer conosco, antes que possamos completar nossa missão, antes que possamos escapar desta cidade maldita, antes que possamos entregar estas evidências, que quem encontrar estes registros saiba, com absoluta certeza, que James Whitmore é um homem perigoso, desesperado e completamente, letalmente, capaz de qualquer coisa. Ele descobriu nosso plano parcialmente, suficientemente, e ameaçou nos impedir de partir. Ameaçou fazer coisas terríveis. Se tentássemos expor seus crimes, se tentássemos deixar a cidade, se tentássemos sobreviver. Estamos deixando estas evidências aqui, organizadas, catalogadas, prontas, como nossa última tentativa, nossa única esperança, de garantir que a justiça seja feita, mesmo se não conseguirmos, mesmo se não sobrevivermos para ver sua queda, a data no final do documento, escrita com tinta que parece ter sido borrada, por lágrimas, por sangue, por desespero. É 22 de novembro de 1867, 2 dias, apenas 2 dias, depois da última entrada no diário de Whitmore, quando ele escrevera sobre fugir, sobre partir antes que fosse tarde demais. Ezequiel sente um arrepio percorrer sua espinha, como dedos gelados de mortos tocando sua alma, avisando, alertando, sussurrando verdades que nenhum homem vivo deveria conhecer. De volta à cidade, movendo-se como um homem possuído, Ezequiel procura Marta com urgência desesperada. Ela havia vivido na cidade durante toda a sua vida, testemunhara os eventos de 1867 e se lembrava. Marta se lembrava de tudo, cada detalhe, cada rumor, cada suspeita não confirmada. Ela o espera na sala de estar particular, como se soubesse, como se sentisse, que ele voltaria com perguntas, com necessidade de respostas, com fome de verdades que apenas ela poderia alimentar. Foi muito estranho, ela conta, servindo chá com mãos que tremem mais que antes, como se a proximidade da verdade, a iminência da revelação, afetasse até mesmo seus nervos de aço temperado. Um dia eles estavam todos lá, todos os 5, na casa na colina, vivendo suas vidas, aparentemente felizes, aparentemente normais. E no dia seguinte, nada. Silêncio absoluto. Como se tivessem simplesmente evaporado, desaparecido no ar rarefeito do deserto. Como se nunca tivessem existido. Como se tivessem sido apenas sonhos. Ninguém os viu partir. Ezequiel pressiona, inclinando-se na cadeira, sua intensidade preenchendo o espaço entre eles como energia elétrica antes da tempestade. Marta balança a cabeça lentamente, seus olhos perdidos em memórias, em imagens que a assombram há 5 anos. Há 5 longos anos de noites sem dormir, de perguntas sem respostas. Essa é a coisa mais estranha, mais perturbadora, mais impossível. Old Pete, que morava na cabana perto da estrada principal, o único caminho de entrada e saída da propriedade, jurava,
Com a mão na Bíblia, jurava que viu luzes se movendo na propriedade durante a noite de 22 de novembro. Que tipo de luzes? Luzes estranhas. Não como lanternas normais. Não como tochas comuns. Mas luzes que se moviam de forma organizada, sistemática, como em uma procissão, como em um ritual, como em uma cerimônia fúnebre. Marta para engole seco. Como se as próximas palavras fossem difíceis demais, dolorosas demais, aterrorizantes demais para serem pronunciadas. Pete disse que as luzes se moviam em círculos ao redor da casa, descendo pela colina, desaparecendo no subsolo, como se estivessem enterrando alguma coisa ou alguém. E depois nada, silêncio absoluto, como se a própria terra, sedenta e cruel, tivesse engolido 5 pessoas, 5 vidas, 5 almas, sem deixar rastros, sem deixar pistas, sem deixar esperança. Na manhã seguinte, alguns homens corajosos, ou talvez apenas curiosos, foram verificar a propriedade. A casa estava vazia, completamente vazia. Não como se as pessoas tivessem feito as malas, mas como se tivessem simplesmente deixado de existir. Roupas ainda nos armários, comida ainda na mesa, como se tivessem se levantado no meio de uma refeição e desaparecido. Marta se cala, perdida em pensamentos, em memórias que a atormentam, em imagens que não consegue esquecer. Não importa quanto tempo passe, não importa quantas orações faça, não importa quanto uísque beba para adormecer as lembranças, de volta à propriedade, agora armado com lanternas mais potentes, ferramentas de escavação que conseguiu emprestado na cidade, e uma determinação que beirava a obsessão. Ezequiel inicia uma busca mais sistemática, mais completa, mais desesperada. Se sua teoria estava correta, se suas suspeitas mais sombrias fossem verdadeiras, a resposta para o desaparecimento das 5 pessoas, a verdade sobre o que realmente aconteceu na noite de 22 de novembro, estava em algum lugar, naqueles túneis labirínticos, esperando há 5 anos para ser descoberta. Ele passa horas que se transformam em toda a noite, explorando cada centímetro dos túneis, procurando por sinais de luta, por câmaras ocultas, por qualquer coisa que pudesse explicar como 5 pessoas inteligentes, preparadas, armadas com conhecimento e planos, podiam simplesmente desaparecer. Foi em um túnel lateral, estreito, quase imperceptível, um que não estava marcado em nenhum de seus mapas, que Ezequiel fez a descoberta que mudaria tudo, que revelaria a verdade final, que encerraria 5 anos de busca com uma revelação mais terrível, mais chocante, mais definitiva do que jamais imaginara possível. A entrada estava parcialmente bloqueada por rochas, não rochas que haviam caído naturalmente, não detritos de um desmoronamento acidental, mas pedras colocadas deliberadamente, sistematicamente, por mãos humanas, com intenção, com propósito, com malícia aforethought. Alguém havia selado, cuidadosamente, meticulosamente, aquele túnel, usando suas ferramentas, seus músculos, sua determinação alimentada por 5 anos de busca. Ezequiel consegue mover as pedras, uma por uma, revelando, lentamente, gradualmente, inexoravelmente, a verdade que alguém, há muito tempo, havia tentado desesperadamente enterrar para sempre, além das rochas. O túnel se abre numa câmara circular, natural, como uma catedral subterrânea, dedicada não a Deus, mas aos mortos, aos desaparecidos, aos segredos enterrados mais fundo que raízes, mais permanentemente que fundações. E ali, na luz trêmula de sua lanterna, Ezequiel finalmente encontra a resposta para todos os mistérios, todas as perguntas, todas as noites sem dormir. Todos os anos de busca, a câmara contém os restos mortais, preservados pelo clima seco do deserto.
pelo ar circulante através de pequenas fissuras na rocha, de 5 pessoas, 4 mulheres, dispostas num círculo perfeito, como pontos cardeais numa bússola mortal, cada uma vestida com suas roupas mais elegantes, suas mãos cruzadas sobre o peito numa pose respeitosa, digna, como se tivessem sido cuidadosamente, amorosamente, preparadas para um funeral que nunca aconteceu. Helena Rodrigues, ainda vestida de preto. Seu luto eterno agora literal, permanente. Final Li Wei, pequena mesmo na perdição. Suas roupas orientais preservadas como seda mumificada. Seus segredos levados para o túmulo, literalmente. Greta e Ingrid Hoffmann, lado a lado mesmo na sorte final. Suas mãos ainda entrelaçadas numa união que nem a própria finitude conseguiu quebrar. Irmãs na vida, irmãs na investigação, irmãs no fim, no centro do círculo, como peça central num altar macabro. Está um homem, James Whitmore, reconhecível pela descrição detalhada que Ezequiel havia coletado, pelos retratos que havia estudado, pelas características que havia memorizado durante 5 anos de busca obsessiva. Mas a cena, estranhamente, perturbadoramente, não sugere violência, não há sinais de luta, não há sangue, não há evidências de trauma físico. Pelo contrário, parece quase ritualística, respeitosa, como se as pessoas tivessem sido cuidadosamente, amorosamente, posicionadas após suas partidas, como se alguém, com muito tempo, muito cuidado, muito respeito pelos mortos, tivesse organizado esta cena final perto dos corpos, colocadas onde seriam facilmente encontradas. Estão cartas, várias cartas, escritas em caligrafias diferentes, em idiomas diferentes, contando, cada uma de sua perspectiva, os últimos momentos, as últimas horas, os últimos dias, da vida de 5 pessoas. A primeira carta, escrita na caligrafia elegante de Helena Rodrigues, em espanhol, com tradução anexa em inglês numa letra diferente, mais apressada, conta uma história que faz Ezequiel questionar tudo o que pensava saber, sobre heróis, sobre vilões, sobre justiça, sobre vingança. A quem encontrar estes registros, saiba que James Whitmore nos confrontou. Na noite de 22 de novembro, depois que descobriu, através de métodos que prefiro não descrever, nosso plano, nossas identidades, nossos objetivos, nossos empregadores, em seu desespero, em sua covardia, em sua recusa de enfrentar as consequências de seus crimes, ele nos trouxe até aqui com promessas, com mentiras, com ameaças, tentando nos convencer, de alguma forma, a abandonar nossa missão. Quando percebemos, tarde demais, que havia nos enganado, que havia selado a entrada com explosivos, tentamos encontrar outra saída. Mas esta câmara, que ele deve ter preparado especificamente para este propósito, não tem outras saídas. Ele tentou colapsar os túneis principais para enterrar todas as evidências, todos os seus crimes, todas as provas de sua culpa, para sempre. Mas os explosivos também o prenderam aqui, conosco, numa ironia, que apenas Deus pode ter planejado. A segunda carta, na caligrafia delicada de Li Wei, em chinês com tradução anexa, revela mais detalhes, mais horrores, mais verdades sobre os últimos momentos. Passaram-se 2 horas, desde que a entrada foi selada, desde que percebemos que não há escape, que não há salvação, que não há esperança. James está ferido pelos explosivos que ele próprio detonou, ferido e delirante, alternando entre pedidos de desculpa, promessas de riqueza se o ajudarmos, e ameaças. Ameaças terríveis sobre o que fará, se sobreviver, se escapar, se conseguir sair daqui. Ingrid está tentando cuidar dos ferimentos dele, sua natureza compassiva, mesmo diante de tanta maldade, mesmo sabendo que ele nos trouxe aqui para morrer. Não permite que deixe qualquer ser humano
sofrer desnecessariamente, mas creio, todos nós sabemos, que é inútil, que seus ferimentos, combinados com a falta de ar, com a desidratação, com o desespero, são fatais. A terceira carta, escrita por Greta Hoffmann em alemão, com tradução cuidadosa anexa, conta a deterioração, hora por hora, da situação na câmara selada. É o segundo dia. James partiu durante a madrugada. Seus últimos momentos foram perturbadores. Ele confessou, entre delírios, crimes que nem suspeitávamos. Pessoas que assassinou, famílias que destruiu, crianças que preferiu não continuar escrevendo. Li Wei está muito fraca. A falta de ar, de água, de esperança. E está cobrando seu preço. Helena e eu tentamos manter nossos espíritos, nossas forças. Mas sabemos, todas sabemos, que não há salvação. Decidimos usar nosso tempo restante, nossas últimas horas, nossas últimas forças, para organizar nossos corpos, de forma respeitosa, e escrever estas confissões finais, estas últimas palavras, para que alguém, algum dia, possa encontrar a verdade, a carta final, escrita por Ingrid numa caligrafia cada vez mais fraca, quase ilegível. Revela os momentos finais, a conclusão inevitável, o fim da história. É o terceiro dia. Helena partiu esta manhã, pacificamente, em paz, depois de fazer, todas nós prometermos, que se alguém, algum dia, encontrasse nossos restos, contaria nossa história, faria justiça, honraria nossa memória. Li Wei e Greta partiram juntas e de mãos dadas, sussurrando orações, cada uma em sua própria língua, mas todas para o mesmo Deus, pedindo perdão, pedindo paz, pedindo que nossa missão, de alguma forma, seja completada. Eu sou a última a escrever, a última a testemunhar, a última a esperar que nossa história, nosso sacrifício, nosso amor pela justiça não tenham sido em vão. Que alguém encontre estas palavras, que alguém encontre as evidências, que organizamos na mina, que alguém termine o que começamos, que alguém garanta que James Whitmore, mesmo na perdição, pague por seus crimes. Mas Ezequiel, investigador experiente, veterano de 1000 casos, 1000 mentiras, 1000 meias-verdades, não aceita, não pode aceitar a história pelo valor de face. Algo que não se encaixa, algo que sussurra inconsistências na melodia aparentemente harmoniosa desta tragédia. Examinando a câmara mais cuidadosamente, com olhos treinados, com mente cética, com instintos afiados por anos de busca pela verdade, Ezequiel faz descobertas que mudam tudo, que revelam uma verdade ainda mais complexa, ainda mais perturbadora, ainda mais humana. Há um pequeno orifício no teto da caverna, quase imperceptível, escondido numa fissura natural, pequeno demais para servir como saída, pequeno demais para permitir escape, mas grande o suficiente, perfeitamente calculado, para permitir circulação de ar, não circulação suficiente, para manter pessoas vivas indefinidamente, mas suficiente para preservar os corpos no clima seco do deserto, para mantê-los intactos, para que um dia alguém pudesse encontrar a verdade. E há marcas nas paredes de pedra, arranhões feitos por ferramentas, por pás, por picaretas, indicando que alguém, com muito tempo, muito cuidado, muito planejamento, havia usado ferramentas para ampliar esta câmara natural, para modificá-la, para prepará-la especificamente para este propósito. A verdade real, a verdade final, se forma na mente de Ezequiel como uma tempestade, como uma revelação, como um pesadelo, que ele nunca, jamais, poderia ter imaginado. James Whitmore não havia sido vítima de suas próprias armadilhas, não havia sido pego por acidente, não havia sido punido pela mão divina da justiça poética.
James Whitmore, homem inteligente, homem calculista, homem que havia construído um império através de planejamento cuidadoso, havia descoberto, muito mais que parcialmente, o plano de suas 4 esposas. Ele sabia, com certeza absoluta, que elas haviam movido todas as evidências, todos os baús, todos os documentos para a mina abandonada. Sabia, com precisão matemática, que elas planejavam partir. Todas as 4. Na manhã de 23 de novembro, carregando cópias das evidências para suas respectivas agências, seus respectivos empregadores, seus respectivos tribunais. E sabia, com clareza cristalina, que uma vez que partissem, uma vez que suas evidências chegassem aos destinos, ele seria um homem procurado, caçado, condenado, em 4 jurisdições diferentes, sem possibilidade de fuga, sem esperança de clemência, sem futuro além da forca, ou pelotão de fuzilamento. Então, James Whitmore, homem que nunca havia deixado nada ao acaso, homem que sempre havia controlado seu destino através de planejamento meticuloso, criou um plano para eliminar o problema, na origem, permanentemente, definitivamente, na noite de 22 de novembro, usando uma desculpa plausível, uma mentira bem ensaiada, uma promessa de revelações finais. Ele atraiu suas 4 esposas para esta câmara, que havia preparado, modificado, equipado especificamente para este momento. Talvez tenha dito que havia descoberto uma nova câmara cheia de ouro, mas ouro que jamais haviam visto. Ouro suficiente para tornar irrelevantes todas as suas investigações, todos os seus planos, todos os seus empregadores. Talvez tenha sugerido que queria fazer as pazes, que estava pronto para confessar, que havia decidido cooperar, entregar-se, desde que pudessem ter uma última conversa, uma última chance de explicar suas motivações, ou talvez, mais provavelmente, tenha usado ameaças, chantagem, violência para forçá-las até esta câmara, onde não haveria testemunhas, onde ninguém poderia ouvir gritos, onde poderia fazer o que fosse necessário, uma vez que todas estavam dentro, reunidas num só lugar. James Whitmore selou a entrada, usando explosivos que havia colocado estrategicamente, cuidadosamente, deixando apenas o pequeno orifício no teto, não para mantê-las vivas. Deus não, mas para preservar os corpos. No clima seco do Arizona, preservar para quê? Para quem? Por quê? A resposta mais terrível, mais calculista, mais friamente humana, é que Whitmore, mesmo em sua maldade, mesmo em seu desespero, mesmo em sua covardia, ainda pensava, ainda planejava, ainda calculava. Engels, ele sabia que, eventualmente, alguém viria procurar pelas 4 mulheres, pelos investigadores desaparecidos, pelos agentes que não relataram, que não completaram suas missões, e quando encontrassem os corpos, quando descobrissem a câmara selada, quando lessem as cartas, cuidadosamente escritas, meticulosamente preparadas, encontrariam uma história de um homem desesperado, que havia tentado enterrar evidências, mas havia sido pego por suas próprias armadilhas, punido pela justiça divina, pela ironia cósmica, uma história onde ele era simultaneamente vilão e vítima. Mas Whitmore, calculista até o fim, cometera um erro fatal, um erro que selaria permanentemente, definitivamente, seu próprio destino. Os explosivos que usara para selar a entrada da câmara eram mais potentes, mais instáveis, mais imprevisíveis do que havia calculado. A detonação, além de bloquear a entrada, também desestabilizou dramaticamente outras partes do sistema de túneis, criando rachaduras, colapsos, desmoronamentos em cadeia, enquanto tentava escapar, correndo pelos túneis como um rato desesperado. Foi pego por um desmoronamento real, massivo, inevitável, que bloqueou sua rota de fuga e o aprisionou, junto com suas vítimas, numa ironia
que apenas um Deus cruel poderia ter orquestrado. As cartas, as confissões finais das 4 mulheres contam a história verdadeira, hora por hora, momento por momento, dos últimos dias, na câmara selada. Whitmore, ferido pelos destroços, delirante pela dor, pela desidratação, pelo desespero, passou seus últimos momentos, alternando entre súplicas patéticas, promessas vazias de riqueza e ameaças impotentes sobre vingança póstuma. As 4 mulheres, mesmo sabendo que iriam perecer, mesmo enfrentando uma situação sem escape, mesmo traídas pelo homem que haviam, de diferentes formas, amado, usaram suas últimas horas, suas últimas forças, suas últimas respirações, para garantir que a justiça, de alguma forma, fosse feita. Organizaram os corpos, inclusive o de Whitmore, de forma respeitosa, digna, como se mesmo na perdição, mesmo diante da traição final, ainda mantivessem sua humanidade, sua compaixão, sua crença na dignidade de toda a vida humana. Escreveram confissões detalhadas, cartas finais, testamentos de suas últimas horas, não por vanglória, não por autocomiseração, mas para garantir que alguém, algum dia, descobrisse a verdade, completasse sua missão, fizesse a justiça, que elas não puderam completar em vida, e esperaram com coragem, com dignidade, com fé que suas histórias, seus sacrifícios, suas mortes, não fossem em vão. Ezequiel sai da câmara carregando o peso de 5 vidas perdidas, de 5 anos de busca, de uma verdade mais complexa, mais dolorosa, mais humana do que jamais imaginara possível. James Whitmore era inquestionavelmente um criminoso, um assassino, um homem que havia construído sua fortuna sobre os ossos, sobre o sangue, sobre as lágrimas, de incontáveis vítimas inocentes. Mas suas 4 esposas também haviam vivido mentiras, também haviam enganado, também haviam infiltrado sua vida, com identidades falsas, com amor fingido, com propósitos ocultos. No final, todos os 5 haviam pagado o preço máximo por seus jogos, por suas mentiras, por suas escolhas, por seus destinos entrelaçados, numa teia de engano, traição e tragédia. Mas havia uma diferença crucial, uma diferença que importava nas profundezas da alma humana. Whitmore havia mentido, enganado, matado, por ganância, por poder, por riqueza material, por prazeres egoístas. As 4 mulheres haviam mentido, enganado, sacrificado por justiça, por vingança pelos mortos, por proteção dos inocentes, por um bem maior que suas próprias vidas. A diferença entre heroínas e vilão não estava nos métodos, mas nas motivações, não nas ações, mas nas intenções, não no que fizeram, mas no porquê fizeram. De volta ao hotel, Martha o espera, com chá quente e olhos que brilham, com curiosidade faminta, com necessidade desesperada, de respostas que ela carregou como fardo por 5 longos anos. Encontrou o que procurava? Ela pergunta, sua voz tremendo, com esperança, com medo, com antecipação, de verdades que podem libertar ou destruir. Ezequiel olha, através da janela empoeirada, em direção à colina, onde a casa vazia continua sua vigília silenciosa, como sentinela fantasmagórica, guardando segredos que agora, finalmente, foram revelados. Encontrei mais, muito mais do que esperava, ele responde. Suas palavras carregadas de peso, de significado, de uma sabedoria conquistada através de dor, de perda, de verdades que nenhum homem deveria ter que carregar sozinho. Martha assente, compreendendo, sem palavras, que algumas verdades são pesadas demais para serem compartilhadas
Algumas histórias são sagradas demais para serem contadas. Algumas descobertas devem permanecer entre um homem e sua consciência. Ezequiel passa a noite acordado, sentado na cadeira, olhando pelas janelas, pesando suas opções. Como um juiz pesa a alma dos mortos, como um Deus pesa o destino dos vivos. Poderia entregar todas as evidências às autoridades, expondo completamente os crimes de Whitmore, revelando as identidades verdadeiras das 4 mulheres, contando toda a história, cada detalhe sórdido, cada momento doloroso, cada verdade inconveniente. Isso faria justiça, no sentido legal, no sentido técnico, no sentido que tribunais e juízes e júris compreenderiam e aprovariam, mas também destruiria, para sempre, a memória das 4 mulheres, transformaria suas histórias de heroínas tragicamente mortas em espiãs moralmente ambíguas, que usaram amor falso, sedução calculada, engano sistemático para atingir seus objetivos. Ou poderia escolher um caminho diferente, um caminho que honrasse não apenas a letra da lei, mas o espírito da justiça, não apenas a verdade factual, mas a verdade moral, não apenas o que aconteceu, mas o que significou. Na manhã seguinte, quando o sol do Arizona, mais uma vez, queima impiedosamente, mas agora com luz, que parece mais clara, mais limpa, mais honesta, Ezequiel toma sua decisão. Ele volta à mina abandonada, pela última vez, carregando uma sacola de lona e um coração pesado com responsabilidade de 5 vidas, de 5 destinos, de 5 histórias, que agora são suas para proteger ou expor, cuidadosamente, metodicamente, respeitosamente. Ele remove todos os documentos que incriminam James Whitmore, todas as evidências de seus crimes, todas as provas de suas traições, de seus assassinatos, de sua ganância insaciável, os contratos fraudulentos, os certificados falsificados, as confissões de assassinato, as evidências de contrabando, tudo que poderia garantir que Whitmore, mesmo na perdição, pagasse por seus crimes. No tribunal da opinião pública, no julgamento da história, estes documentos ele organiza cuidadosamente, numa caixa de madeira, junto com um mapa detalhado, mostrando a localização exata da câmara onde os corpos repousam, e uma carta explicando como encontrar as evidências, os restos mortais, a verdade. Esta caixa o terá entregue anonimamente às autoridades em Tucson, garantindo que os crimes de Whitmore sejam expostos, que sua reputação seja destruída, que sua memória seja amaldiçoada, que justiça, pelo menos parcial, seja feita. Mas os documentos que revelam as identidades secretas das 4 mulheres, suas verdadeiras profissões, seus verdadeiros empregadores, suas verdadeiras motivações, estes documentos, Ezequiel os queima, um por um. Ele alimenta as chamas com passaportes falsos, com cartas de agências de detetives, com ordens de missão de governos estrangeiros, com evidências de vidas duplas, de identidades fabricadas, de amores fingidos. As chamas dançam como espíritos, liberados de prisões terrenas, carregando segredos, para o céu, onde talvez, finalmente, e possam encontrar paz, que Helena Rodrigues seja lembrada como uma viúva devota, que tentou fazer a coisa certa e pagou com a vida por sua coragem. Kelly Way seja lembrada como uma jovem imigrante que lutou contra a injustiça e morreu defendendo os oprimidos, os explorados, os esquecidos. Que Greta e Ingrid Hoffman sejam lembradas como irmãs devotadas que viajaram meio mundo procurando por justiça e encontraram destino, tragédia e uma morte que as uniu para sempre. Elas haviam sofrido o suficiente, haviam sacrificado o suficiente,
haviam pagado o preço supremo por sua dedicação à justiça, que fossem lembradas não como espiãs, mas como heroínas, não como enganadoras, mas como defensoras, não como mentirosas, mas como mulheres que amaram a justiça, mas que suas próprias vidas, finalmente, com o coração pesado, mas a consciência tranquila, Ezequiel sela novamente a câmara onde os 5 corpos repousam. Alguns segredos são pesados demais para serem expostos ao mundo. Algumas verdades são complexas demais para serem compreendidas por mentes que veem apenas preto e branco, bem e mal, heróis e vilões. A verdade real é que todos nós somos humanos. Todos nós cometemos erros. Todos nós fazemos escolhas que definem não apenas nossos destinos, mas nosso caráter, nossa alma, nossa herança, para a eternidade. 2 dias depois, um mensageiro anônimo entrega uma caixa ao xerife de Tucson, junto com uma carta, assinada apenas um amigo da justiça, explicando onde encontrar as evidências dos crimes de James Whitmore. Em poucos meses, após investigação cuidadosa, os baús de ouro são recuperados, devolvidos aos seus legítimos proprietários. As terras roubadas são restituídas às tribos indígenas. Os investidores alemães recuperam pelo menos parte de seu dinheiro roubado. A justiça, pelo menos em parte, pelo menos simbolicamente, pelo menos moralmente, é feita. Ezequiel nunca revela a localização exata dos corpos, nunca conta a história completa, nunca expõe os segredos que jurou proteger. Em seu relatório oficial, entregue às autoridades, escreve apenas que James Whitmore e suas 4 esposas haviam aparentemente partido da cidade numa noite escura de novembro de 1867 e desaparecido no deserto, provavelmente vítimas dos 1000 perigos que aguardam viajantes incautos no Arizona selvagem. Uma explicação plausível, aceitável, que permite que os mortos descansem em paz, que os vivos sigam em frente. Que a justiça seja feita sem destruir a memória de 4 mulheres corajosas que tentaram fazer a coisa certa. Anos depois, quando a Copper Canyon cresce, se transforma, se moderniza ao redor de uma nova mina de cobre, mais legítima, mais honesta, mais humana, a velha casa na colina é finalmente demolida. Os túneis são selados com concreto, por questões de segurança, para proteger crianças curiosas, exploradores aventureiros, caçadores de tesouros, que poderiam se perder, se machucar, se tornar mais vítimas dos segredos enterrados. A câmara, onde 5 pessoas encontraram seu destino final, permanece oculta, enterrada sob toneladas de rocha, concreto, tempo e silêncio. Um segredo guardado para sempre pela terra sedenta do Arizona. Martha Hensley vive até os 89 anos, sempre insistindo, com convicção inabalável, que em certas noites silenciosas, quando o vento sopra do deserto, trazendo areia e memórias, pode-se ver luzes fantasmagóricas, se movendo pela colina, onde a casa costumava vigiar a cidade. Os moradores mais novos, que chegaram com a prosperidade, com a modernização e com o progresso, riem dessas histórias, descartam como superstição, como imaginação de uma velha, que viveu tempo demais, viu coisas demais, lembrou segredos demais. Mas os mais velhos, aqueles que estavam presentes em 1807, aqueles que se lembram da casa na colina, das 4 esposas misteriosas, do desaparecimento inexplicável, apenas balançam a cabeça, em silêncio, e mudam de assunto rapidamente, nervosamente, como se algumas conversas, alguns nomes, alguns mistérios fossem perigosos demais
para serem mencionados em voz alta. Ezekiel Morrison deixa Copper Canyon uma semana depois de fazer seu relatório final, carregando apenas sua mala gasta, seu coração pesado e segredos que levará consigo até o túmulo. Ele volta para São Francisco, onde abre um pequeno escritório de investigações particulares, numa rua tranquila, longe do barulho, longe da agitação, longe das tentações, de casos que poderiam revelar verdades complexas demais, dolorosas demais, humanas demais. Ezekiel nunca se casa, nunca tem filhos, nunca compartilha os segredos que carrega, nunca conta a história completa de 4 mulheres corajosas que sacrificaram tudo pela justiça, e de um homem covarde que sacrificou tudo pela ganância, mas em seu arquivo pessoal, guardado num cofre, em seu escritório silencioso, ele mantém uma única folha de papel, amarelada pelo tempo, mas preservada com cuidado religioso. Nela, escritos numa caligrafia que envelhece junto com ele, estão os nomes das 4 mulheres: Helena Rodrigues, Leeway, Greta Hoffman, Ingrid Hoffman, e sob cada nome, uma única palavra, escrita com tinta, que parece brilhar, mesmo na luz fraca: heroína. E mais abaixo, numa letra menor, mais trêmula, adicionada anos depois, quando a idade, a solidão, a necessidade de confissão se tornaram insuportáveis. Uma linha final: que Deus perdoe as mentiras que contei, em nome da verdade, que escolhi proteger. O deserto do Arizona guarda muitos segredos, enterrados sob suas areias vermelhas, suas rochas ancestrais, seus silêncios eternos, histórias de amor e traição, de justiça e vingança, de pessoas que viveram vidas extraordinárias em tempos extraordinários, quando a fronteira entre civilização e selvageria era tênue, quando a linha entre herói e vilão era borrada, quando a diferença entre certo e errado dependia não das ações, mas das intenções, não do que se fazia, mas do porquê se fazia. A história de James Whitmore e suas 4 esposas se torna lenda local, contada e recontada, ao redor de fogueiras, em saloons, em noites frias, quando o vento traz ecos do passado, sussurros de fantasmas, memórias de tragédias. Cada versão é diferente. Cada narrador adiciona detalhes, remove inconveniências, modifica motivações, até que a história se torna mito, lenda, conto moral, sobre os perigos de ganância, de ambição, de segredos, mantidos tempo demais. Alguns dizem que Whitmore assassinou suas esposas por ouro, por terra, por poder. Outros insistem que as mulheres assassinaram Whitmore e fugiram para o México, para a China, para a Europa, carregando fortunas roubadas. Mas a verdade, como acontece frequentemente, é mais complexa, mais nuançada, mais humana que qualquer lenda, qualquer mito, qualquer história que pessoas comuns podem compreender ou aceitar. Em 1925, quando a velha mina é finalmente reaberta, como atração turística para visitantes curiosos sobre o mistério de Whitmore, trabalhadores encontram alguns dos túneis originais, algumas das câmaras, que uma vez esconderam segredos mortais. Turistas vêm de todo o país para ver os túneis do mistério, para ouvir as histórias, para sentir calafrios, ao imaginar os dramas que se desenrolaram nas profundezas da terra sedenta, mas nunca encontram a câmara final, o lugar onde 5 pessoas encontraram seus destinos, onde 5 histórias se entrelaçaram numa tragédia que exemplifica a complexidade da condição humana. E talvez seja melhor assim. Algumas histórias
Precisam de finais, fechamento, resolução que satisfaça nossa necessidade humana de compreender, de categorizar, de julgar outras histórias. Precisam apenas de silêncio, do tipo de silêncio que permite que os mortos descansem em paz, que os vivos sigam em frente, carregando apenas as lições, não o peso dos segredos que não podem mais ser mudados, que não podem mais ser desfeitos, que não podem mais ser explicados satisfatoriamente. No final, a única coisa que realmente importa é que por um breve momento, na história, 4 mulheres corajosas se uniram, transcendendo diferenças de nacionalidade, de idioma, de cultura, de idade, para lutar contra a injustiça, mesmo sabendo que poderiam pagar o preço supremo pela sua dedicação à verdade, à justiça, ao bem maior, e que um homem chamado Ezekiel Morrison escolheu honrar sua memória, preservando não os detalhes de como viveram suas mentiras necessárias, mas a verdade de como enfrentaram a adversidade final, quando isso realmente, verdadeiramente importou. O deserto do Arizona continua a guardar muitos segredos, enterrados sob areias que mudam com o vento, mas preservam para sempre as pegadas dos que passaram, os ecos, dos que gritaram, as lágrimas, dos que choraram, as orações, dos que esperaram, a justiça, dos que acreditaram. Mas este segredo, pelo menos, encontrou sua paz na quietude, do esquecimento, na dignidade, do silêncio, na eternidade, do descanso final. E nas noites, quando o vento sopra do deserto, trazendo areia e estrelas e memórias, aqueles que sabem ouvir podem escutar ecos distantes de 4 vozes femininas sussurrando em 4 idiomas diferentes, mas todas cantando a mesma canção de justiça, de coragem, de amor, que transcende até mesmo a própria finitude. Uma canção que nos lembra que heroísmo não está nas ações perfeitas, mas nas intenções puras, não na ausência de medo, mas na coragem de fazer o certo, apesar do medo, não na garantia de sobrevivência, mas na certeza de que algumas coisas valem mais que a própria vida e que, às vezes, a maior justiça não vem de tribunais, ou juízes, ou júris, mas da escolha de um homem comum, de proteger a memória daqueles que sacrificaram tudo por um mundo mais justo, mais honesto, mais humano. O sol se põe sobre o deserto do Arizona, pintando o céu de vermelho, de ouro, de roxo, cores que lembram sangue, riqueza, realeza, todas as coisas pelas quais as pessoas matam, morrem, sacrificam suas almas, mas também cores que lembram flores silvestres, pôr do sol sobre montanhas, beleza que existe sem custo, sem dor, sem preço, exceto a capacidade de parar, observar, apreciar os milagres que nos cercam todos os dias, se apenas tivermos olhos para ver. E no silêncio que segue o descanso dos ventos diurnos, no momento entre o dia e a noite, quando o mundo, para respirar, para lembrar, para honrar aqueles que vieram antes, pode-se ouvir. Se soubermos como escutar o eco eterno de 4 vozes sussurrando através do tempo, a justiça foi feita.